Então tá, pessoal, só voltando aqui, né, o nosso tema é manejo de reprodutoras pesadas na fase de produção e incubação artificial, né, e só lembrando, né, que a matriz pesada, ela precisa ter todas as características genéticas para produção de um frango de corte, porque se ela não tiver essas características, ela não consegue passar isso para o filhote, mas como a gente discutiu na aula passada, o fato dela ser um animal extremamente melhorado para a questão do ganho de peso, isso acaba prejudicando bastante a questão da reprodução. Então, nós temos que aplicar nesses animais inúmeros manejos para tentar conciliar essas duas características que são características negativamente correlacionadas, que é a questão do ganho de peso com a questão da reprodução. Então, por isso, lá na fase de cria e recria, conforme a gente viu na última aula, a gente realiza os manejos, né, de restrição alimentar, né, nós realizamos manejos para garantir a uniformidade desses animais, manejo de iluminação, né, tudo isso com o objetivo de preparar essa reprodutora pesada para a fase de produção, que é o que nós vamos ver agora, tá? Agora, a gente vai discutir um pouquinho a respeito do manejo do macho, que a gente não tinha falado anteriormente, e também do manejo de alimentação, manejo de luz, que a gente precisa fazer com esses animais na fase de postura, e também a questão do manejo da coleta de ovos e todos os cuidados que a gente precisa ter com esses ovos férteis. Nós vimos na última aula, né, que o período de cria e recria, ele vai até aproximadamente 20 semanas. Então, desde o dia que o pintinho chegou no campo até 20 semanas, nós temos o período de cria. De 21 a 24, nós temos o período que nós chamamos de período de pré-postura, e a partir de então, essas galinhas entram na fase de produção. A partir do momento que ela saiu da fase da recria, que é mais ou menos com 21 semanas, uma das primeiras preocupações que nós vamos ter vai ser com o alojamento desses animais no galpão de produção, porque normalmente nós temos o galpão de cria e recria, e esses animais são transferidos para o galpão de produção. Lembrando que dentro de um sistema de integração, que é o que é mais vigente hoje em dia dentro da produção de frangos de corte, normalmente nós vamos ter produtores especializados na cria e recria, porque vocês viram que são inúmeros os manejos, e depois esses produtores que são especializados na cria e recria, eles repassam essas matrizes pesadas para os produtores de ovos férteis. A partir do momento que o ovo fértil é produzido, ele vai para o incubatório, e depois do período de incubação, né, que é de aproximadamente 21 dias, os pintinhos retornam para o campo e aí reinicia todo o processo que a gente já viu anteriormente, que é a parte de produção dos frangos de corte. Na última aula, nós vimos que podem ter dois tipos de matrizes. As pesadas, que é o nosso principal tema da aula, que é aquelas responsáveis pela produção dos ovos férteis para pintinhos de corte, e nós temos as matrizes leves, que é aquelas que produzem os ovos férteis para pintainhas de postura, tá? Então, o momento que a matriz pesada vai ser alojada no galpão de produção vai ser quando ela atingir aproximadamente 21 semanas, tá? Normalmente, dentro do galpão de produção, nós vamos trabalhar com uma densidade de 4 aves por metro quadrado, é uma densidade muito baixa, se a gente for comparar com o frango de corte, né? Frango de corte, nós trabalhamos lá com 16, 18 aves por metro quadrado, mas aqui nós temos que pensar que estamos trabalhando com um animal para reprodução, que vai ficar um tempo muito maior dentro do galpão, né? Então, ela precisa de um maior espaço. E, normalmente, o acasalamento entre o macho e a fêmea, a gente trabalha numa proporção de um animal para 10, ou seja, um macho para cada 10 fêmeas. Sendo que essa proporção, ela também vai poder ser variável de acordo com a idade da matriz. Depois a gente discute um pouquinho a respeito disso, tá? Então, tanto os machos quanto as fêmeas, eles estão prontos para o acasalamento. O que é o acasalamento? Juntar o macho com a fêmea. Na fase de cria e recria, tá? Macho e fêmea são criados separados. Tá? Então, quando está na fase de cria e recria, eu tenho galpão para o macho e galpão para a fêmea. Cuidados que nós vamos ter com os machos, aqueles mesmos cuidados que eu expliquei para vocês na última aula para a fêmea. Então, toda a questão de uniformização de lote, a questão da restrição alimentar, para não deixar que esse animal fique excessivamente pesado, né? A questão do manejo de luz, tudo que eu expliquei para vocês
anteriormente para as fêmeas, a gente também aplica com os machos. Na hora de acasalar, dentro do galpão de produção, eu vou colocar o macho em torno de 3 a 7 dias antes da fêmea no galpão. Por que isso? A gente sabe que o macho ele tem uma agressividade que é inerente, né, ao próprio gênero, né, que é inerente ao macho em reprodução. Então, a partir do momento que eu coloco esse animal antes da fêmea, eu permito que ele reconheça esse ambiente, que ele se adapte melhor nesse ambiente antes dele estar em contato com a fêmea. E isso, consequentemente, vai diminuir a agressividade desse animal, tá? Então, 3 a 7 dias antes, a gente transfere o macho, e depois disso, a gente coloca a fêmea dentro do galpão. Quais são as características que a gente tem que selecionar para que a gente tenha bons machos reprodutores? Deixa eu ver aqui, gente, acho que alguém me chamou aqui para entrar. Quais as características, né, que precisa ter esse bom macho reprodutor? Primeira coisa, a mesma coisa que a gente viu lá para a fêmea, ele precisa ter uniformidade. Né? Então, nós vimos que fêmeas uniformes, elas têm maior produção de ovos, né, e elas têm maior persistência na taxa de postura. A mesma coisa vai acontecer com o macho. Se ele tem uma melhor uniformidade corporal, ele vai ter uma melhor produção de espermatozoides. E é isso que a gente quer no macho, tá? Ele não pode ter nenhuma anormalidade física. Vou mostrar para vocês algumas anormalidades que podem acontecer: dedo torto, pata torta, bico torto, né? Porque muitas vezes essas características elas podem ser transmitidas geneticamente. Sem falar que esse tipo de anormalidade prejudica a questão da cópula, tá? Então, sempre com perna e dedos retos, tem que ter um bom empenamento, boa postura, altivo, né, para não prejudicar na hora de fazer a cobertura da fêmea, boa musculatura, depois eu vou mostrar para vocês o score de peito que a gente analisa, e características de maturidade sexual. O que é característica de maturidade sexual no macho? Desenvolvimento de crista e barbela, que é a mesma coisa que a gente requer para a fêmea. Tanto o macho em reprodução quanto a fêmea em reprodução, eu vou querer cristas e barbelas bem desenvolvidas e bem vermelhas, tá? Isso indica que esses animais estão com os hormônios sexuais ativos, tá? E todo macho que for imaturo, ele não deve ir para esse momento do acasalamento, tá? Ou seja, aquele macho que ainda não está com bom desenvolvimento, de crista, de barbela, ele está imaturo sexualmente falando. Então, esse macho a gente não acasala. Então, aqui algumas características que nós devemos evitar, né? Patas tortas, score de peito, da mesma forma que eu mostrei para vocês lá nas fêmeas, que a partir de 15 semanas nós temos que priorizar um score de peito em formato de U, para o macho também, tá? Então, isso daqui, ó, eu não quero para o macho que vai acasalar, tá? Esse score de peito em formato de V, ou seja, se o peito está em formato de V, está faltando acúmulo muscular. Mas eu também não quero esse exagero de músculo, porque isso daqui vai prejudicar a cópula, tá? Então, nós trabalhamos com score de peito entre 5 a 6 para o macho poder ir para o acasalamento. Empenamento, ele tem que estar com bom empenamento, né? E outra característica que nós observamos no macho é a questão da cloaca, tá? Então, o macho ativo, tá ativo sexualmente, ele vai estar com uma cloaca mais úmida e mais rosada. Enquanto que o macho, né, que não tem boa atividade sexual ainda, a cloaca vai estar seca e esbranquiçada, tá? Então, a gente tem que verificar todas essas características no momento do acasalamento. E aqueles que não estão com as características desejáveis, a gente não utiliza, né, para poder fazer a cobertura. Qual que é a proporção de macho que nós vamos utilizar, tá? Nós trabalhamos, em média, com um macho para cada 10 fêmeas, tá? Que é essa proporção aqui que a gente colocou, né? Em torno de 10 a 10 machos e meio, né? Para cada 100 fêmeas. Isso me dá a proporção de um macho para cada 10. Porém, gente, essa proporção, ela vai se alterando à medida que a matriz vai ficando mais velha. Então, com 21 a 23 semanas, que é ali na fase de acasalamento, né? A gente vai trabalhar com 10,5 a 10. Quando já chega aqui para 35 semanas, nós estamos trabalhando com uma proporção de 9,5 a 9. E quando chega lá para o final da produção, né, 40 para 50 semanas, nós já estamos com uma proporção de 8,5 a 8 machos para cada 100 fêmeas, ou seja, um macho para cada 8, tá? Por que ocorre essa alteração? Normalmente, a gente vai avaliando no decorrer da produção as características do macho.
Então, o que é a característica de um bom macho, como a gente viu lá atrás? Questão de altivez, ele tem que estar fazendo cobertura nas fêmeas, né? Ele tem que ter uma certa agressividade, mas não em excesso, né? Porque senão vai ser aquele macho que vai ficar brigando sempre. Mas a questão da agressividade do macho ali dentro do plantel indica a questão hierárquica, né? Que ele é um macho dominante, tá? Porém, à medida que as fêmeas vão ficando mais velhas, a taxa de produção de ovos dessa fêmea ela vai caindo, tá? Ela não consegue manter a mesma taxa de produção do início ao fim. A fêmea de postura, assim como uma vaca leiteira, ela vai ter uma curva de produção de ovos. Então, começa a produção baixa, ela vai subindo, atinge o pico, mantém esse pico por um determinado período e depois o pico volta a cair. Então, não adianta eu deixar um número de machos muito grande e machos com pouca atividade sexual ali dentro, porque eu não vou estimular uma produção adicional de ovos. Então, à medida que elas vão ficando mais velhas, nós vamos selecionando esses machos dentro do galpão e nós podemos reduzir a proporção para poder manter a produção. Então, ele sai lá dos 10 e quando chega lá no final, eu estou com em torno, né, de um macho para cada 8, 7 fêmeas. Tá? Esse exame do lote, que eu disse para vocês, que a gente vai avaliando as características do macho e tudo mais, ele é feito duas vezes por semana, né, até 27 semanas. A partir disso, a gente vai fazendo semanalmente, tá, para poder fazer essa seleção. Então, eu disse para vocês que na fase de cria e recria, machos e fêmeas são criados separadamente. Entrou na fase de produção, acontece o acasalamento, coloca os dois juntos, tá? Mas nós sabemos que a exigência nutricional do macho é diferente da exigência nutricional da fêmea, tá? E como que acontece esse manejo lá no campo? Então, lá no campo, pessoal, normalmente nós teremos comedouros específicos para as fêmeas, no qual nós vamos fornecer a ração com os nutrientes necessários para o desenvolvimento da fêmea, e nós temos comedouros específicos para os machos. Aqui no comedouro da fêmea, depois vou mostrar uma foto mais de perto para vocês verificarem, mas normalmente se trabalha com comedouro tipo calha, tá? Esse comedouro tipo calha vai ficar numa altura confortável para a fêmea, e aqui, ó, entre uma grade e outra, a gente tem ou se coloca um fio de arame, né, ou se coloca esqueci o nome agora, aquilo que a gente usa para trazer os fios de eletricidade. Esqueci agora. Para que serve isso? Para a gente poder delimitar o espaço. Porque a cabeça da fêmea é menor que a cabeça do macho. O cristo da fêmea é menos desenvolvida que a crista do macho. Consequentemente, nesse tipo de comedouro, só vai passar a cabeça da fêmea. Então, aqui eu consigo colocar a ração para a fêmea. No comedouro do macho, que é essa linha que vocês estão vendo aqui, ó, de comedouro tipo prato, tá? Eu vou colocá-lo numa altura superior ao que a fêmea consiga alcançar, né? E com isso eu consigo distribuir a ração do macho. Tem granja que trabalha com calha para a fêmea e para o macho, mas aí a abertura da calha do macho é diferente da abertura da calha da fêmea, tá? Então é importantíssimo que a gente faça essa alimentação separada por sexo, considerando a exigência, né, de cada um dos animais. Então aqui um exemplo de comedouro de fêmea, né, comedouro tipo calha, e aí se passa essas barras horizontais aqui, ó, justamente para evitar que a cabeça do macho entre no comedouro da fêmea. Tem um manejo que a gente faz com os machos a partir da 40ª semana de vida, tá? Esse manejo a gente chama de speaking, tá? Qual que é o objetivo desse manejo? É substituir, tá? Dentro do galpão, a gente não vem avaliando semanalmente, conforme eu disse para vocês. Então, vai chegar um momento que eu vou ter que descartar machos acima do que a proporção me permite, tá? E aí, o speaking nada mais é do que eu trazer para dentro do galpão machos novos, tá? Qual que é a vantagem disso? Quando eu coloco machos novos dentro do galpão, tá? Eu tenho um aumento na taxa copulatória, ou seja, você vê que os machos, eles aumentam a cobertura das fêmeas, tá? Em relação ao que estava com os machos mais velhos, tá? E esse aumento na taxa copulatória, ele também acaba gerando um aumento na taxa de eclodibilidade dos ovos.
Então, a partir do momento que eu coloco esses animais jovens, né, eu consigo aumentar a taxa de eclodibilidade dos ovos em 2 a 3%. Então, como que é feito isso? Chegou lá para a 40ª semana, eu descarto os machos que não estão legais e introduzo aproximadamente 20% do total de machos que eu tinha ali dentro daquele galpão de machos jovens. Jovens quanto? Aproximadamente 25 semanas, pesando de 3,8 a 4 quilos, tá? Como aumenta a taxa copulatória dos machos, quando eu incido esse macho novo, eu também tenho que pensar na questão da nutrição. Aumentou a taxa copulatória, aumentou a atividade e gasto energético desses animais. Então, se eu for fazer do speaking, eu tenho que aumentar também a quantidade de ração fornecida, tá? E aí, nesse caso, nós aumentamos em torno de 2,3 gramas de ração por animal por dia, tá? Então, é uma estratégia que nós temos para melhorar a taxa copulatória dentro do galpão e melhorar a taxa de eclodibilidade de ovos. Tem um outro manejo que ele chama intra-speaking, tá? O que é o intra-speaking? Em vez de eu trazer macho de fora, como eu falei para vocês que acontece no speaking, né, que eu pego o macho com 25 semanas e boto dentro do galpão, eu vou pegar machos entre galpões. Normalmente, o produtor de matrizes, ele tem vários galpões, ou até mesmo se ele tem 2 ou 3 galpões, ele está subdividido em boxes, tá? Então, a gente faz a troca dos machos, ou entre os boxes ou entre os galpões, tá? Quantos por cento desses machos eu vou trocar? De 25% a 30% do total de machos, tá? Eu troco entre galpões. Qual que é a vantagem disso em relação ao speaking, tá? O speaking tem toda a questão da biosseguridade. Eu estou trazendo animal novo para dentro da granja. E quando eu trago animal novo para dentro da granja, consequentemente, eu posso ter problema com contaminação. Quando eu estou fazendo o intra-speaking, eu não tenho esse problema, porque são os animais que já estão dentro da granja desde o momento do início da postura, tá? Então, eu tenho esse menor risco com essa questão da biosseguridade, além de que eu já estou trabalhando com macho experiente, né? Já está ali, já sabe fazer todo o processo de cópula, já não tem tanto essa questão da agressividade quanto os machos jovens, tá? Agora, qual que é a desvantagem do intra-speaking em relação ao speaking? A taxa de eclodibilidade, né, no intra-speaking, ela sobe, mas numa proporção menor do que quando a gente traz o macho mais jovem e o macho de fora, tá? Então, quando eu trabalho com o macho mais jovem e o macho que vem de fora da granja, né, o incremento na eclodibilidade é de 2 a 3%, né? E quando eu trabalho com o intra-speaking, o incremento na eclodibilidade é de 1,5%, tá? Com relação ao manejo das matrizes na fase de produção, tá? O que eu considero? Quando eu sei que a matriz já entrou em produção, tá? Como meta de início de produção, nós estabelecemos, né, uma quantidade de 5% de postura. O que é essa porcentagem de postura? O número de ovos que eu coleto naquele determinado dia em relação ao número de galinhas que eu tenho dentro do galpão. Então, se eu tenho lá 100 galinhas, coletei 5 ovos hoje, minhas galinhas, né, adquiriram 5% de postura. E essa taxa de postura vai crescendo dia a dia até atingir o pico, e depois volta a cair, tá? Então, para eu dizer que ela realmente entrou em produção, ela tem que atingir aproximadamente 5% de postura. E quais são os principais pontos que nós devemos levar em consideração no manejo de matrizes na fase de postura? O primeiro deles é o manejo nutricional. Nós vamos ver a questão de arraçoamento, como arraçoar esses animais. Segundo ponto, né, é o programa de iluminação, quanto de luz dar para esses animais. E o terceiro ponto é a questão do manejo de machos, que nós vimos anteriormente. Com relação ao manejo de arraçoamento, tá? Quais são os principais pontos que nós temos que levar em consideração? Por exemplo, ter horário fixo para alimentar. Depois vocês vão lá no material que eu deixei lá no Moodle, né? E lá tem o depoimento de uma ex-aluna nossa, né? Que fez zootecnia aí no IF Goiânia e que hoje trabalha com matrizes pesadas, né? E aí ela enfatiza essa questão dos horários, que tem horário para o fornecimento da ração da matriz, tem o horário para o fornecimento da ração do macho. Normalmente a matriz eles dividem, né? Esse horário é 1 hora de fornecimento por dia, mas eles dão ração por meia hora e depois fornecem o restante da ração
por mais meia hora, e para o macho, normalmente, uma única vez ao dia. Esse horário fixo é muito importante para a questão, né, da adaptação do animal, né, para que ele se condicione com a questão da alimentação naquele determinado horário, até mesmo porque a ração ainda continua restrita, tá, conforme a gente vai discutir daqui a pouquinho. Outra coisa, essa ração ela tem que ser fornecida rapidamente. Lembra dos programas de restrição que eu disse para vocês, né? Fornecimento diário, fornecimento 5x1, 6x1, isso a gente só vai fazer na recria. Quando chega na fase de produção, a nutrição tem que ser diária, porque senão começa a faltar nutrientes para a produção do ovo, tá? Então, a ração, ela precisa ser fornecida com uma velocidade bastante grande, tá? Para que isso? Para chegar do início até o fim do comedouro, para que ninguém fique sem consumir, né? Porque senão vai faltar nutriente para uma ou outra matriz, prejudicando a questão da produção dos ovos. Garantir, né, que a densidade de ave por comedouro seja efetiva, porque senão vai ficar animal sem consumir, tá? A recomendação que a gente tem de densidade de ave para comedouro é que se deixe pelo menos 15 centímetros de comedouro, 15 centímetros linear de comedouro tipo calha, para cada fêmea e para cada macho. E se for trabalhar com prato, tem que garantir pelo menos 10 centímetros de prato para cada animal, tá? E ajustar a quantidade de ração a ser fornecida à medida que o lote vai se desenvolvendo, à medida que o tempo vai passando dentro do lote. E aí nós temos diferentes manejos a serem empregados de acordo com o estágio de desenvolvimento do lote, que é isso que eu vou explicar para vocês agora. Com relação ao manejo no arraçoamento, tá? A gente tem que preocupar, né, com uma coisa bastante séria no manejo de matrizes, que é a questão do peso corporal, controlar o peso. Não posso deixar a matriz com ração à vontade. A gente viu que ela tem, né, características genéticas para elevado ganho de peso. E se ela ganhar peso demais, nós vamos comprometer a produção de ovos, né? Nós vimos na aula passada que esse comprometimento da produção de ovos acontece, né, por duas formas. Uma delas pela própria barreira física da ovulação, porque quando a galinha fica muito gorda, ela tem um acúmulo muito grande de gordura abdominal na cavidade, né, abdominal, e isso pode impedir, ser uma barreira, esse excesso de gordura é uma barreira física para a ovulação. E uma outra questão é que quanto mais gordura, né, maiores níveis de leptina, e, consequentemente, a leptina ela vai desregular a insulina, né, que é um hormônio extremamente importante para manter a homeostase dos hormônios sexuais. Então, eu não quero ela gorda. Então, a gente tem que pensar, né, nessa questão do controle corporal, mesmo a matriz estando em produção, tá? Para isso, nós vamos ter duas fases principais dentro da produção da matriz. A primeira fase, gente, é a fase que nós chamamos de pré-pico de produção, tá? Na fase pré-pico, a matriz, ela está com uma produção ascendente. O que é isso? A produção de ovos está subindo, indo lá para o topo da curva, tá? E tem uma questão, nessa fase, ela ainda não atingiu a sua maturidade física, então ela ainda está ganhando peso. Então, a gente tem que pensar que eu tenho que fornecer nutrientes para que esse animal atinja a maturidade física dele e nutrientes para a produção de ovos. Se faltar, né, ambas as coisas vão ser afetadas. A partir do pico de produção, que é a fase que a gente chama de pós-pico, né, esse animal já não tem um ganho de peso tão acentuado quanto a gente viu lá na fase pré-pico, tá? Além disso, a produção de ovos cai. Então, o meu manejo nutricional tem que ser outro, tá? Como fazer o manejo na fase de pré-pico, que é a fase que ela está ganhando peso e está aumentando a produção, tá? Normalmente, na fase de pré-pico, isso daqui, inclusive, é questão, né, que eu deixei lá para vocês responderem na atividade. Na fase de pré-pico, tá? Nós temos que pensar que nós vamos ter que dar um incremento de ração semanal para essa ave. Por que eu tenho que ir aumentando a ração semanalmente? Porque ela está ganhando peso e a produção está aumentando, tá? Então, ainda na fase de pré-pico, né, a gente vai sair de uma ração de pré-postura, que é aquela que nós vamos fornecer para a galinha até que ela atinja 5% de postura, e quando ela atingir os 5%, eu passo para a ração de postura. Qual que é a diferença da ração de pré-postura para a ração de postura?
Ração de pré-postura é uma ração que tem um nível intermediário de cálcio em relação à ração de postura. Ração de postura, a gente trabalha aproximadamente com 4% de cálcio. A de pré-postura, nós vamos trabalhar com aproximadamente 2% de cálcio. Tá? Qual que é o objetivo disso? Quando ela sai da recria, ela está trabalhando, ela está sendo alimentada com uma ração que os níveis de cálcio são muito baixos, aproximadamente 1% de cálcio. Se eu saio de uma ração com 1% de cálcio e vou bruscamente para a ração de 4%, isso vai gerar uma queda de consumo no animal. Porque para eu ter 4% de cálcio na ração, eu coloquei pelo menos de 7 a 9 quilos de calcário nessa ração. Isso muda completamente a questão das características físicas dessa ração. Tá? Então, a gente trabalha com uma pré-postura, que tem nível intermediário, para ir adaptando ela. Atingiu 5%, a gente muda para a postura. Tá? Segunda coisa que nós temos que preocupar na fase de pré-pico. A galinha, como eu disse para vocês, ela ainda está ganhando peso. Tá? E a nossa meta é que ela ganhe de 90 a 120 gramas, tá? De peso corporal, tá? Por dia, tá? Isso segundo o manual da linhagem, tá? Qual que é a minha principal preocupação nesse momento? Eu sei que ela tem que ganhar peso, né? Eu sei que ela tem que produzir e que eu tenho que dar nutrientes o suficiente para que isso ocorra. Porém, eu não posso ter superalimentação, tá? Porque se eu der superalimentação, consequentemente, eu vou começar a acarretar em problemas de produção, em função do excesso de gordura, conforme eu expliquei antes, além de problemas de qualidade de ovo. O ovo começa a ter baixa qualidade, porque eu posso aumentar demais o tamanho do ovo e a deposição de cálcio na casca não acompanhar, começa a ter problema de casca. Eu posso ter muito problema de ovo de 2 gemas, tá? Ovo de 2 gemas, gente, daqui a pouco eu vou falar para vocês de problema de iluminação, mas o ovo de 2 gemas nada mais é do que uma hierarquia folicular desregulada. Vocês vão ver que a galinha, né, ela bota um ovo por vez, né, ela produz um ovo por vez a cada 25 a 26 horas. Então, na hora de liberar o óvulo, ela libera um óvulo a cada 25 a 26 horas. Mas, normalmente, galinhas obesas, elas têm uma tendência de desregular a hierarquia folicular. E aí, ao invés de liberar um único ovo a cada 25 a 26 horas, ela libera 2 gemas. E isso, para animal de ovo fértil, é completamente indesejável. Porque esses ovos de 2 gemas não podem ir para a fertilização. Porque não tem espaço suficiente para o desenvolvimento do pintinho, né? Então, ele não vai para a incubação. Tá? Então, não é desejável que eu tenha lá muito pesada, porque pode favorecer a ocorrência de ovos de 2 gemas. Além disso, pode começar a acontecer problemas como peritonite. O que é peritonite? A galinha, né, o ovo aumentou de volume, ela não consegue fazer a liberação desse ovo, tá? E, consequentemente, esse ovo pode se romper dentro da cavidade abdominal, causando a peritonite, que é uma infecção, tá? Em função da decomposição desse ovo que se rompeu dentro da cavidade. E pode acontecer prolapso também, prolapso de cloaca. O ovo ficou muito grande, né? Na hora de botar esse ovo, a cloaca se prolapsou, saiu para fora. E esse animal tem que ser descartado. Então, todos esses problemas nós conseguimos reduzir, evitando a questão da superalimentação, tá? A gente tem que levar em consideração vários fatores na hora de aumentar a quantidade a ser fornecida. Então, por exemplo, a porcentagem de produção. Aumentou a porcentagem de produção, quantas gramas de ração eu coloco a mais? O lote está uniforme, né? Qual que é o grau de uniformidade do lote? De acordo com o grau de uniformidade, eu coloco uma quantidade de ração adicional. O peso do ovo e assim sucessivamente, tá? Aqui, ó, eu trouxe um exemplo para vocês, tá? Não sei se vai dar para vocês verem bem, depois eu deixo esse material para vocês, de um manual de uma linhagem, que é a linhagem Ross. E aqui ela vem me mostrando qual que é o manejo que eu tenho que dar com a galinha, tá? De acordo com a porcentagem de produção que ela tá. Então, se ela está com menos que 5% de produção, ela nem entrou na fase de produção ainda, né? Que nós consideramos acima de 5% de postura. Eu não dou incremento nenhum de ração, tá? Quanto que ela vai comer por dia? 124 gramas de ração por ave, tá? Com um consumo energético de 347 quilocalorias por dia, tá? Deu 5%, quanto que eu vou incrementar por dia, por animal? 2 gramas de ração. E assim ela vai passar a consumir 126.
Com 10% de postura, eu incremento mais 2, com 15, e assim sucessivamente. Até que quando ela atingir o pico de uma matriz pesada fica em torno de 75% de postura, diferente de uma galinha para ovo convencional, que a gente vai estudar depois, vocês vão ver que o pico delas atinge 94% a 95%, tá? Então, ela atingiu o pico, ela vai estar consumindo aproximadamente 168 gramas de ração, tá? Então, à medida que a produção vai aumentando, o nível de produção, nós damos uma ração, uma quantidade de ração adicional para poder suprir nutricionalmente e energeticamente essa matriz para maior produção de ovos e garantir o ganho de peso que é necessário até ela atingir a sua maturidade física. Ok? Então, aqui, só para a gente entender, né? Aqui embaixo eu tenho a curva de crescimento da matriz, tá? Então, aqui, ó, até 160 semanas, tá? Ela ainda está crescendo. Ela começou a botar com mais ou menos, né, 23, 24 semanas, né, mais ou menos 160, né, 158, 160 semanas, tá? Só que ela não atingiu a sua maturidade física ainda. Então, a partir do momento que ela começa a botar, que é aqui a curva de produção dela, que é essa aqui de cima, deixa eu pegar um outro pontinho para melhor para vocês verem. Então, a partir do momento que ela começa a botar, a curva de produção dela começa a subir, tá? Só que ainda ela está crescendo, que é essa curva, outra curva que nós vemos aqui, tá? Quando que ela vai atingir a maturidade física? Mais ou menos 217 dias, que é o período que coincide com o pico de produção, tá? 217 dias dá mais ou menos 31 semanas de vida. Então, ela começou a botar com mais ou menos 23, 24 semanas, até 30 semanas a produção foi crescendo, aproximadamente 31 semanas ela atingiu o pico de produção, que é o pico de porcentagem de produção, mas o pico de massa de ovos, o que é isso? O volume, o peso dos ovos. Ele só vai ser atingido mais ou menos 3 semanas depois que ela atingiu o pico de produção, o pico de porcentagem de ovos. Então, por isso que a gente tem essa outra curva aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, aumentou, chegou no pico de produção. Mas o pico de massa de ovos, que é o peso dos ovos, ele ainda não aconteceu. Ele vai acontecer mais ou menos com 238 dias. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque isso vai me implicar no manejo nutricional dessa matriz, tá? Quando ela atingiu o pico, que é a fase pré-pico de produção, tá? A gente deveria mudar a ração para a ração pós-pico. Por quê? Aqui, ó, no momento que ela atinge o pico, ela também já atingiu a maturidade física, tá? Porém, o pico de massa de ovos ainda não aconteceu. Então, o que nós vamos fazer? Atingir o pico de produção, atingir a maturidade física, nós vamos garantir a mesma quantidade de ração para a galinha por 2 a 3 semanas, até ela atingir o pico de massa de ovos. Depois que ela atingiu o pico de massa de ovos, nós vamos entrar com o arraçoamento pós-pico. Entenderam, gente? Preciso explicar novamente? Sim ou não? Tudo ok? Então, beleza. Vamos adiante. Então tá. Qual o manejo de arraçoamento que nós vamos fazer no pós-pico, tá? A gente já viu que a ave obesa pode acumular gordura e isso prejudicar a postura. Depois do pico, ela já não está crescendo mais. A produção de ovos começa a cair, né? Então, consequentemente, eu não posso mais fornecer a mesma quantidade de ração que eu estava fornecendo no pico, né? Então, aconteceu o pico entre 30 e 31 semanas, esperamos de 2 a 3 semanas, né, para que aconteça também o pico de massa de ovos, e depois que começar a declinar, né, nós vamos começar a reduzir a quantidade de ração que a gente estava dando para essa matriz, tá? Porque agora as exigências são menores. Agora, reduzir ração, gente, é extremamente difícil, tá? Por quê?
embora ela não esteja com a máxima taxa de crescimento mais, né, ela ainda ganha peso, tá? Segundo, se eu reduzo essa ração de uma maneira muito drástica, pode faltar um aporte nutricional para a matriz e a produção de ovos vai ser afetada, tá? Então, para eu reduzir, eu tenho que observar, primeiro, a questão do peso corporal da galinha. Eu não vou ter mais o ganho de peso de 90 a 120 gramas por semana, como eu disse lá atrás. A minha meta vai ser de 15 a 20 gramas por semana, ou seja, um ganho de peso bem menor, tá? E vou ter que observar também como que está o peso do ovo, né? E a porcentagem, né, de produção. Está caindo demais o peso? Está caindo demais a porcentagem? Então, eu tenho que restringir, né, a minha redução de ração que eu vou fazendo no pós-pico, tá? E observar também a condição corporal da galinha. Como que tá, né, a questão das penas, ela continua com penas viçosas, a cor da crista e da barbela, que eu falei para vocês que é uma característica importante, para eu saber se a galinha está sendo boa produtora, né, tá com crista e barbela bem desenvolvida, bem vermelha, né, como que tá a questão da coloração da pata, que é outra característica que a gente observa. Galinha que está produzindo uma boa quantidade de ovos, ela tem pata bem esbranquiçada. Pata começou a ficar amarelada, quer dizer que ela não está produzindo bem ovos. Então, a gente tem que ficar de olho em tudo isso. Vocês veem que é um manejo que não é tão fácil, como a gente viu lá com o frango de corte, que muitas vezes a gente faz de uma maneira muito objetiva. Aqui não, a gente tem que levar em consideração diversos aspectos, tá? Como regra geral, qual vai ser o manejo que a gente vai fazer no pós-pico? Então, passou o pico de massa de ovos, como regra geral, a gente vai esperar cair 4% da postura. Então, chegou lá no pico com 75. Na hora que atingir 71, nós vamos começar a fazer uma redução, tá? De 1 grama de ração semanal para cada 1% de postura que cai. Então, chegou em 71, né? Eu reduzo 1 grama. Ela estava consumindo lá 168. Naquela semana, ela vai consumir 167 gramas por dia. Caiu para 70%, 166, e assim sucessivamente, até chegar no momento, né, de descartar essa matriz. Então, só para a gente, né, fazer uma abordagem geral, fase do pré-pico, nós vamos aumentar a ração à medida que vai aumentando a porcentagem de produção, porque esse animal ainda está crescendo e está aumentando a postura. Depois do pico, nós vamos reduzir essa ração, em média, de 1 grama para cada 1% de ração que cai, depois que ela perdeu 4% de postura em relação ao pico. Tá? Esse é o manejo geral que a gente faz no pré e no pós-pico, manejo de arraçoamento. Com relação ao programa de iluminação, tá? Nós vimos na nossa última aula que na fase da recria nós vamos trabalhar com galpão dark house, porque eu não quero estimular essa galinha a entrar em postura precocemente, porque isso pode prejudicar a questão de tamanho de ovo, vai me prejudicar a persistência de postura, tá? E aí, né, agora nós vamos ver como lidar com a questão da luz para essa galinha na fase de produção, tá? Pessoal, luz é essencial para a produção de ovos, tá? Como que a luz atua nessa questão da produção? Nós consideramos a luz como um catalisador da produção dos hormônios sexuais. O que é uma substância catalisadora na química? É aquela substância que, quando eu adiciono ela a uma reação, ela acelera a reação. E é isso que a luz faz com relação à produção dos ovos, tá? Só um minutinho aqui, que eu acho que alguém está pedindo para entrar. É isso que a luz faz com relação à produção de ovos. Então, aqui só para vocês entenderem, é um esquema geral da influência da luz sobre a produção dos ovos. Nós temos aqui, né, a cabeça da matriz, tá? E aqui nós temos diferentes receptores luminosos que ela percebe. Um deles é pelos olhos, ela consegue perceber essa luz pelos olhos, mas a galinha, ela também tem receptores lá no hipotálamo, que é essa região do cérebro, nessa região final aqui do cérebro da galinha, que a gente chama de receptores hipotalâmicos.
Como que esses receptores hipotalâmicos eles são estimulados? Ou através da luz que ela percebe pelos olhos, ou até mesmo a função da luz que ultrapassa o crânio dessa galinha. Porque essa galinha ela tem um crânio muito fino, vocês podem observar isso. O crânio de uma ave é muito fino. Então, a partir do momento que ela percebe a luz, ela atravessa esse crânio e vai estimular lá os receptores hipotalâmicos. O que vai acontecer lá no hipotálamo? O hipotálamo, através da ação da luz, ele vai acelerar a produção do hormônio liberador de gonadotropina, que é o GNRH, tá? O GNRH, por sua vez, ele vai estimular lá na hipófise a produção dos hormônios sexuais, que é, no caso, é o FSH, folículo estimulante, e o LH, que é o luteinizante, tá? Então, absorveu luz, estimulou o hipotálamo, que por sua vez estimula o GNRH, e por fim, né, a hipófise a produzir FSH e LH. O FSH e LH, via corrente sanguínea, vão atuar lá no ovário da galinha, tá? E lá no ovário, isso daqui é o ovário. Cada bolinha dessa que vocês veem é um folículo, tá? Então, quando o FSH chega aqui no ovário, tá, ele vai começar a estimular esses folículos a se desenvolverem. Então, todo folículo que atinge um diâmetro acima de 6 milímetros, ele entra no que a gente chama de hierarquia folicular, tá? O que é essa hierarquia folicular? Qual folículo vai se desenvolver primeiro e vai ser liberado primeiro para formar um ovo, tá? Então, nesse caso desse ovário aqui, ó, tenho vários que entraram na hierarquia, tá? Porém, esse daqui é o que está pronto para ser ovulado. Então, a partir do momento que tem-se um pico de LH, esse daqui vai ser ovulado e vai começar todo o processo de formação do ovo, tá? Que a gente vai estudar isso com mais detalhes quando eu for falar para vocês de postura. Só fazendo um lembrete aqui que galinha, né, ela não tem ciclo estral como os demais animais, né? O que é ciclo estral? O período decorrente entre uma ovulação e outra, tá? A galinha, a ovulação dela é diária, tá? Então, a gente fala que ela não tem um ciclo estral, ela tem um ciclo oscilatório. O que seria esse ciclo oscilatório? A oscilação desses hormônios sexuais, tá? Todo folículo que está em crescimento, né, produz progesterona. E enquanto não é liberado, né, o FSH e o LH eles são inibidos. Então, na hora que liberou, acaba o estímulo da progesterona. Acabou o estímulo da progesterona, reinicia novamente todo o processo de formação do ovo. Por isso que a gente não tem um ciclo estral, e sim um ciclo oscilatório. Mas a gente pode discutir isso melhor na hora que a gente for falar de galinhas de produção de ovos para consumo. O programa de luz que eu vou querer na fase de produção, ele varia muito com a estrutura do galpão que eu estou trabalhando. O que é interessante a gente saber, tá? Fase de cria e recria, como nós vimos, nós vamos ter período de iluminação constante, normalmente 8 horas de luz por dia, né? Luz de baixa intensidade. Então, aqui um exemplo que eu vou dar para vocês entenderem isso. Aqui eu tenho um programa de luz que é recomendado para a fase de cria e recria na produção de galpões à prova de luz. O que é esse galpão à prova de luz? Né? Um galpão que eu tenho um controle total da luminosidade que entra ali dentro. São os nossos galpões Dark House, tá? Então, da primeira à terceira semana de vida, chegou minha pintainha, né? No primeiro dia, eu vou dar 24 horas de luz por dia, que é para estimular o consumo naqueles primeiros dias, né? E depois disso, eu vou trabalhar com 8 horas de luz diária, tá? Até 21 semanas, eu trabalho com luz de maior intensidade, 20 lux por metro quadrado. Da terceira semana até a 20ª, eu vou trabalhar só com 8 horas de luz por dia e luz de baixa intensidade, que é os 5 a 10 luxes. 5 luxes é o meu galpão Dark House, aquele que eu só vejo a penumbra. Por que isso? Não quero estimulá-la a entrar em postura precoce. A partir de 20 semanas, nós vamos começar o nosso estímulo com luz. Por quê? Quero aumentar a produção dos hormônios sexuais. Então, a gente começa da 20ª semana à 21ª com 11 horas de luz. Qual a intensidade da luz? 40 a 60 lux, bastante intensa, tá? E aí eu vou aumentando semanalmente, né, a quantidade de luz a ser fornecida. Primeira semana 11, né, segunda semana 13, terceira semana 14, né, na quinta semana eu vou trabalhar com 15 horas de luz. E a partir do momento que eu atingir isso, tá, eu não vou deixar essa luz cair mais. Porque se faltar luz,
consequentemente, vai diminuir a produção dos hormônios sexuais e vai prejudicar a produção de ovos, que é o que acontece com as nossas galinhas de postura na roça, né? Lá na roça, nós sabemos que tem um período do ano que a galinha não bota, né? Que as pessoas associam muito com o período da quaresma, né? Mas o que está acontecendo do período da quaresma até julho? Nós temos um período de luz natural decrescente. Então, a galinha, percebendo esse período de luz decrescente, não se tem estímulo para a produção dos hormônios sexuais. E, consequentemente, ela para de botar, coisa que nós não queremos dentro de um galpão comercial. Então, a partir do momento que eu atingir as 15 horas de luz, tá, eu não deixo essa quantidade cair mais. Só na hora que eu for descartar minhas galinhas. Um outro programa que nós podemos fazer, né, é se eu trabalhar com o galpão aberto. Então, no galpão aberto, eu vou ter que aumentar a intensidade de luz. O que é o galpão aberto? O galpão convencional, com cortina, mas que eu não tenho controle da luminosidade que entra nesse galpão. Então, os primeiros dias, tá, até a 20ª semana, é a mesma coisa que eu expliquei para vocês, né, com relação à fase de recria, tá? Porém, quando elas transferirem no meu galpão aberto, eu já vou começar com uma quantidade de luz maior, eu começo com 13, tá? Porque os nossos comprimentos do dia já são superiores, então não adianta eu querer começar com uma quantidade muito baixa de luz, porque só a luz natural já vai exceder isso, tá? Então, nós começamos com 13 horas de luz por dia, com uma intensidade de 80 a 100. Maior intensidade, porque o galpão é aberto e, consequentemente, ela vai ter que ter um maior estímulo. Depois nós passamos, né, na semana seguinte para 14 horas, na terceira, 15 horas, quando ela atingir 5% de produção, né, e quando ela atingir 50%, eu trabalho com 16 horas, e a partir daí não se cai mais. Então, de acordo com o tipo de galpão que eu estou trabalhando, eu tenho que fazer um programa de iluminação. Vocês vão ver que para a galinha de postura, nós trabalhamos com a quantidade de horas superior a isso, tá? Nós trabalhamos com 17 horas. E aí sempre vem a pergunta, professora, mas e se eu der 24 horas de luz para ela? Isso é interessante do ponto de vista de produção? Não é interessante, tá? Primeiro, 24 horas de luz eu vou estressar o meu animal. Segundo, não vai ter incremento nenhum sobre a produção, e eu vou estar gastando com energia elétrica, tá? Então, por isso que para a matriz nós estabilizamos entre 15 e 16 horas de luz por dia, e para galinhas de postura de ovos de consumo em torno de 17. Com relação ao manejo de ninho, tá? Ninho nós vamos trabalhar, conforme eu já tinha dito, com uma boca de ninho para cada 4 aves, tá? O que é recomendação com relação a ninho? Que ele fique sempre localizado na área central do galpão ou no ponto mais escuro do galpão, porque a galinha ela tende a procurar o local mais escuro na hora de fazer a postura, é uma questão instintiva, né, dessa galinha. Trabalhar com a cama do ninho sempre limpa, seca, absorvente, porque se eu estou com uma cama suja, úmida, isso vai piorar a qualidade do ovo, e o ovo é para incubação. Ovo sujo tem maior predisposição, né, a ter baixa eclodibilidade, além de chegar a ter algum problema lá no incubatório desse ovo, explodir por contaminação microbiana, contaminando outros ovos, tá? Semanalmente a gente troca a cama do ninho, tá? E a cada 15 dias a gente faz um tratamento dessa cama, tratamento de fumigação com formaldeído, tá? Para poder evitar qualquer tipo de contaminação microbiana. Se necessário, né, usar carrapaticida, né, e fungicida semanalmente nas camas desses ninhos. Então, aqui algumas figuras de ninhos, né. Hoje em dia, gente, tem muita granja que trabalha com ninho automático. Eu deixei lá no material um vídeo de ninho automático para vocês verem, tá? Então, a galinha entra, ela faz a postura, esse ninho é um pouco inclinado e o ovo já cai aqui nessa esteira, ó. E de dentro do galpão, ele já vai ser encaminhado para a sala de classificação. A coleta do ovo, gente, a gente tem que fazer o maior número de coletas por dia possível, tá? Recomendação, pelo menos 6 a 7 coletas por dia. Professora, mas para que tanta? Quanto menos tempo o ovo ficar dentro do galpão, menos tempo, menor a probabilidade de contaminação do ovo, tá? Então, assim, a coleta tem que ser feita o maior número de vezes por dia, de preferência o maior número de coletas pelo período da manhã, porque as galinhas, elas têm uma maior taxa de postura pela manhã, tá? Funcionários sempre com muita higiene, usando luva, tá? Mãos desinfetadas, roupa desinfetada.
Fazer uma sequência de coleta, sempre coleta primeiro os ovos de cama. O que é um ovo de cama? A galinha, às vezes, em vez de botar dentro do ninho, ela bota na cama, tá? E isso é uma característica muito ruim para o ovo incubável, porque o ovo de cama tem contato com excreta, e é um ovo mais contaminado. Então, primeiro você faz a coleta do ovo de cama, bota esse ovo separado, né, para poder fazer um bom processo de sanitização, né, e aí seleciona esses ovos. Aqueles que estão com casca suja, ovo de 2 gemas, não se recomenda que tenha mais que 4% do total de ovos com essas irregularidades. Se tiver acontecendo uma porcentagem superior a isso, eu estou tendo algum problema de manejo dentro da minha granja, tá? E aí, todos esses ovos vão para o processo de sanitização, que é o processo de fumigação com formaldeído, tá? Então, tem-se, né, uma sala específica no qual eu coloco esses ovos, né, e aí eu coloco formaldeído, algumas vezes formaldeído e permanganato de potássio. Quando você junta as duas substâncias, forma-se uma névoa, e com isso faz a desinfecção desses ovos. Tranquilo, né? A partir do momento que eu fiz toda a produção da matriz, coletei meu ovo, é momento desse ovo ser incubado, tá? E quais são os processos que esse ovo vai sofrer até o nascimento do meu pintinho, tá? Então, aqui eu tenho um fluxograma, né, do processo de incubação de ovos. Então, o ovo ele veio da granja, vai vir transportado em caminhão refrigerado, tá? Vai chegar na granja, vai chegar no incubatório, ele vai passar por um novo processo de fumigação, ele passa por uma nova desinfecção, tá? Depois de feito o processo de desinfecção, ele vai para a sala de ovos, onde ele será selecionado, é feita uma nova seleção. Se dá para ver se durante o transporte, né, não passou nenhum lá na granja, nenhum ovo com 2 gemas, se durante o transporte não teve trinca, não teve rachadura, né, então ele vai para a sala de ovos. Saiu da sala de ovos, se ele não for incubado de imediato, ele vai para uma sala que a gente chama de câmara fria. Eu vou explicar para vocês daqui um pouquinho a função dessa câmara fria. A partir do momento que ele saiu da câmara fria, ele vai para uma outra sala que é pré-aquecimento, porque ele ficou refrigerado aqui, tá? Então ele precisa pré-aquecer antes de ir para a sala de incubação. Foi para a sala de incubação, ele vai ficar aproximadamente 18 a 19 dias na sala de incubação, e depois ele vai ser transferido para o nascedouro. Nasceu, né? Ele vai para a sala de pios, onde vai acontecer todo o processo de seleção, vacinação, sexagem desses animais, e depois eles serão expedidos para os criadouros, tá? Então vamos ver um pouquinho de cada uma dessas partes. Então o ovo chegou lá da granja de matrizes, né? Primeiro local que ele vai ter acesso é a sala de ovo. Como eu disse para vocês, é aquele local que ele vai sofrer uma nova seleção, tá? Então ela tem que ser uma sala bem iluminada para que possa se fazer uma seleção, né, desses ovos, tem que estar sempre limpa, pelo menos 2 vezes por dia essa sala vai ser desinfetada, tá? E os funcionários também têm que estar em constante processo de desinfecção. Então, aqui, alguns funcionários na sala de ovos fazendo esse processo de seleção dos ovos que vão ou para o armazenamento ou vão, né, para a sala de incubação. Vamos supor que o ovo chegou no incubatório. Nesse momento, eu não tenho possibilidades de fazer a incubação desses ovos. Ou porque o número é pequeno para poder utilizar uma câmara de incubação, ou porque minhas câmaras de incubação estão ocupadas nesse determinado momento. Então, eu vou armazenar esse ovo. Não se armazena, gente, ovo para incubação em temperatura ambiente, tá? Por quê? Em temperatura ambiente, pode começar a haver um pré-desenvolvimento do embrião que está ali dentro do ovo. Mas como esse embrião ele não vai ter temperatura ideal para a sua proliferação celular, no seu desenvolvimento, eu posso ter morte embrionária muito grande. Então, o que a gente faz? No momento de armazenar esses ovos, nós colocamos esses ovos numa temperatura que nós chamamos de temperatura inferior ao zero fisiológico. Tá? O que é o zero fisiológico? O zero fisiológico é uma temperatura na qual não ocorre desenvolvimento embrionário, tá? No caso das aves, esse zero fisiológico, ele gira em torno de 21 graus Celsius. Então, a câmara fria, ela tem que estar numa temperatura inferior a 21 graus Celsius, tá? Então, eu coloco esses ovos dentro da câmara fria para evitar
o desenvolvimento embrionário, tá? Quanto tempo esses ovos podem ficar dentro da câmara fria? O ideal é até 3 dias. Acima de 3 dias dentro da câmara fria, a taxa de eclodibilidade desses ovos começa a cair, tá? Então, o ideal é no máximo 3 dias. Beleza, armazenei, vou colocar esses ovos para incubar, tá? Eu não posso tirar o ovo da câmara fria e correr e colocar na sala de incubação, porque ele está numa temperatura baixa. A sala de incubação, ela tem uma temperatura de aproximadamente 37 graus e meio. Quando eu pego o meu ovo, né, da câmara fria e jogo direto na sala de incubação, isso vai causar nos ovos, tá, condensação de água. Você já viu que quando a gente tira alguma coisa da geladeira, igual tá aqui meu copo, não sei se vai dar para vocês verem, né? Eu tiro da geladeira, boto em temperatura ambiente, acontece uma condensação. E essa condensação que acontece no ovo, ela pode ser meio para desenvolvimento de micro-organismos. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer um pré-aquecimento desse ovo para evitar a condensação, tá? Então, a gente coloca ele na sala de pré-aquecimento, que é uma sala que vai ter uma temperatura de 24 a 26 graus, e umidade relativa de 60%, por até 8 horas. Depois que eu fiz o pré-aquecimento do ovo, é que eu vou poder colocar no incubatório. Então, aqui é a sala de pré-aquecimento. E aí, nós vamos para a sala de incubadora. Quanto tempo ele vai ficar dentro da incubadora? De 432 a 456 horas, 18 a 19 dias, tá? Temperatura da incubadora gira em torno de 37 graus e meio, tá? Até 38, e de 55 a 60% de umidade relativa, tá? Só quem é responsável pela incubadora que pode ter acesso a essas salas, ninguém mais. Possibilidade de contaminação ali dentro é muito grande. Como eu disse para vocês, às vezes um único ovo contaminado, né, ele explode, tá? Por quê? Os micro-organismos começam a se proliferar ali dentro e esses micro-organismos produzem gás. Você já viu o ovo choco, né? Quem já teve galinha na roça já deve ter visto que o ovo choco, ele chega a explodir, né? O que é o ovo choco? Um ovo que sofreu contaminação microbiana, tá? Então, a partir do momento que teve essa contaminação, se um único ovo explode dentro da bandeja, a contaminação pode ser muito grande nos demais. Então, eu tenho que evitar ao máximo a contaminação desses ovos. Então, a sala de incubadora sempre vai permanecer limpa, desinfetada, e eu preciso ter um sistema de renovação de ar, tanto na sala de incubadora, quanto na sala de nascedouro, bastante eficiente. Porque aqui na incubadora, o pintinho está respirando dentro do ovo. E existem trocas gasosas, né? Embora a gente olhe para o ovo e ache que ele é totalmente hermético, totalmente fechado, se vocês observarem de perto, a casca do ovo é totalmente porosa, tá? Então, eu preciso de um local bem ventilado para permitir essas trocas gasosas. Então, aqui, ó, gente, ó, tudo isso daqui, ó, é sala de incubatório. Tá? Então, aqui entra-se com os carrinhos, né, e esses carrinhos vão ficar em temperatura adequada, umidade e ventilação por aproximadamente 18 a 19 dias. Durante todo o período que os ovos permanecerem dentro da incubadora, esses ovos têm que ser virados, tá? O que é o processo de viragem? Aqui vocês estão vendo, ó, que a bandeja está até inclinadinha. Então, lá dentro do incubatório, nós vamos permitir que o ovo faça isso daqui, de um lado, da outro. A bandeja vira, tá? Quantas vezes? 24 vezes por dia, uma vez a cada hora. Qual que é a importância desse processo de viragem do ovo? Se eu não virar, tem uma tendência do pintinho aderir à membrana do ovo. E esse processo de aderência dificulta o processo de desenvolvimento celular desses pintinhos, tá? Então, primeiro, eu tenho que virar, né, para poder evitar essa questão da aderência. E também, a viragem facilita as trocas gasosas dentro do ovo. Ela propicia a mistura das proteínas dentro do líquido amniótico, que é o que o pintinho vai aproveitar. Facilita o processo de desenvolvimento, né, do sistema vascular do pintinho. Então, é importantíssimo o processo de viragem. E aí as pessoas sempre falam, né, mas eu não vejo a galinha fazer um negócio desse. Mas ela faz, tá? A galinha, ela passa o tempo todo, né, ela levanta, ela ajeita o ovo dentro do ninho, volta a deitar de novo. Né? Então, instintivamente, ela está realizando esse processo de viragem, tá?
Só mais uma coisa, que o ovo, para ser incubado, nós temos posição correta para isso. Então, o ovo, ele tem aquele formato ovalado. Ponta mais larga em cima, ponta mais fina embaixo. Na hora de colocar a bandeja, eu sempre vou colocar, na bandeja, eu sempre vou colocar o ovo com a ponta mais fina para baixo, tá? Porque é nessa parte de cima aqui, ó, que fica a câmara de ar, tá? E isso vai ser extremamente importante para o processo de respiração do pintinho e também para a eclosão. Então, sempre com a ponta mais fina para baixo. Passou os 18, 19 dias, né? A gente vai tirar o pintinho da sala de incubação e vai levar ele para a sala de nascedouro, tá? Na nascedouro, ele vai ficar de 48 a 72 horas. Só lembrando, gente, que se o meu incubatório tiver processo de vacinação em ovo, é nesse momento da transferência do ovo da sala de incubação para o nascedouro que nós vamos vacinar, conforme a gente já viu lá atrás nos métodos de vacinação, tá? A temperatura, né, da sala de nascedouro é um pouquinho abaixo da sala de incubação. Fica em torno de 36 graus e meio a 37 e a umidade relativa em torno de 60 a 65. Da mesma forma, né, que a sala de incubação ela tem que ter um ótimo sistema de renovação, né, para poder permitir, né, que tenha uma máxima renovação de ar ali dentro, tá? E por que eu tiro da sala de incubação e trago para o nascedor? Porque na hora que o pintinho nasce, gente, tem liberação de líquidos que estão dentro do ovo, líquido amniótico, tem liberação de penugem, e isso tudo é meio de contaminação. Então, se eu deixo o pintinho começar a nascer lá dentro da sala de incubação, eu posso predispor a contaminação da sala, tá? E como o ovo vai ficar um tempo muito longo ali dentro, né, isso acaba facilitando a contaminação de novos lotes. Então, a gente traz esses animais para a sala de nascedouro, tá? Então, aqui o nascedouro. A partir do momento que o pintinho nasceu, né, nós vamos ter diversos manejos que poderemos realizar com eles. Desde o processo da primeira, né, retirada deles dos restos de ovos, que isso acontece na sala de coleta de pintos. Depois ele vai ficar na sala de pintos até ser encaminhado para os próximos manejos, que podem ser sexagem, vacina, né, até ele ser expedido para o campo. Então, só mostrar algumas fotos aqui para vocês. Aqui, ó, a sala de coleta de pintinhos, né? Então, aqui eles estão, né, saindo do nascedouro, ainda com os resíduos de ovos. Os funcionários estão fazendo o processo de coleta do pintinho que nasceu. Vieram para a sala de pinto, né? Que aqui eles poderão sofrer o processo de vacinação. Nesse caso aqui, ó, nesse incubatório, não era vacinação via ovo. Então, eles estão fazendo MAREC, que é injetável, logo após o nascimento. Sala de sexagem, né, que aí vai se fazer a separação de machos e fêmeas pela pena das asas, igual nós já aprendemos, né, para poder mandar os lotes separadamente para o produtor. Laboratório de preparo de vacinas, que é onde as vacinas serão preparadas. E os pintinhos irão para as caixas, né, plásticas, para serem expedidos para o campo. A partir do momento que chega no campo, nós já vimos todos os manejos. Desde o processo do recebimento do pintinho, manejo inicial, alimentação, programa de iluminação, manejo de pré-abate, né, até a retirada desses animais e avaliação do desempenho do lote. Então, com isso, gente, a gente fecha todo o ciclo de produção de frango de corte, né? Nós vimos toda a produção do pintinho, vimos toda a produção da matriz, que é a origem do nosso pintinho de corte, e agora, para nós finalizarmos, só vai ficar a parte de postura, que é o que nós não conseguiremos ver de imediato. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Se tiver, esse é o momento. Nenhuma? Tá, beleza, Paulo. Então, tranquilo. Se não tem nenhuma dúvida, eu vou deixar, o material foi gravado, depois eu vou pegar o link, tá, desse material, vou deixar lá no Moodle para vocês, vou fazer isso hoje já, senão eu acabo esquecendo, tá? Já está lá a atividade referente a essa parte, né, da disciplina, que é a parte de manejo de matrizes na produção e incubatório.
Vocês realizando essa atividade e me enviando, a gente encerra, por enquanto, a parte da disciplina da avicultura, né? E aí, gente, vamos continuar as orações, né? Para que isso acabe o quanto mais rápido possível e que a gente possa retornar para ver a última parte do nosso conteúdo, que é a parte de galinhas de postura, e, consequentemente, fazer as nossas aulas práticas, tá? Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, coloquem o nome para mim aí no chat, de todo mundo que esteve presente, tá? E qualquer coisa, gente, que vocês precisarem aí no decorrer desse período, a gente tem lá o nosso grupo de WhatsApp, vocês podem me procurar lá no grupo, tá? E, se Deus quiser, logo a gente se encontra. Estou torcendo muito para isso. Fiquem com Deus e bom estudo para vocês. Fique com Deus, professora. Até a Com próxima. Deus, Alexandre. Até a próxima, se Deus quiser. Qualquer coisa, vocês me procurem. Amém.